entende? Doutor Eduardo Hauser, Oi. aquela situação da eleição terminou? Não terminou? Vocês tinham feito 2 requerimentos. Um era aquele da eleição. Teve Sim. um outro a posteriori. Depois teve a surpresa do X9 da diretoria, que aqui no dia 26 de janeiro te disse, então o X9 está te informando bem as coisas do André Cury, te lembra? E aí disse, mas quem é o X9, doutor? Eu disse, não, eu não vou dizer quem é o X9 da diretoria. E 2 semanas depois eclodiu com o advogado, o Matheus Marques, do Internacional, na realidade do Internacional não, do presidente, entrando na justiça contra o presidente, pedindo o pagamento de alguns serviços que ele havia feito, né? Então, a gente teve acesso a esse processo, né? E ali no processo tem algumas coisas que ficaram foi isso. em aberto. Então, a gente pediu uma comissão especial, são 52 conselheiros. Esse foi o segundo pedido. O Esse primeiro foi era o segundo da pedido. eleição. O da eleição corre em segredo de justiça, né? Nós pedimos uma cautelar, uma liminar, para fazer uma perícia, e a perícia já está no fim. A gente não tem acesso porque corre em segredo de justiça, mas o zum aí que tem algumas coisas conflitantes, coisas que não fecham, né? Então a gente está aguardando isso, a gente em nenhum momento quer tumultuar as coisas, né? E essa liminar, essa perícia deve em 3, 4 semanas ter o resultado. E aí o que vier a gente vai definir o que fazer, né? Infelizmente, nós tínhamos pesquisa na eleição e a nossa eleição era uma eleição dura. Nós sabíamos que estávamos na frente. Foi cassada a nossa chapa de forma ilegal, né, Rec? Inclusive, a gente entrou com liminar e conseguimos que nós poderíamos concorrer e concorremos, né? Então, o que a gente quer? A gente quer a lisura do pleito, né? Para que na próxima eleição não tenhamos problema. E se avizinha agora a eleição nacional, né? Muito tem se falado aí em problemas de eleição, de votação. O PSDB há pouco fez uma eleição, que foi uma eleição conturbada, não conseguiram terminar no primeiro final de semana, porque tinha alguns votos que não tinham sido computados, enfim, refizeram a eleição. Então, assim, o que a gente mais quer? A gente quer, se tiver que perder na urna, que perca de uma forma correta, né? O doutor Aquino, uma pessoa pública, foi governador do estado por 21 dias, uma pessoa muito séria, né? Nós todos, né, primamos pela lisura, então a gente achou por bem que isso não poderia ficar assim. Nós, em nenhum momento, queremos que essa gestão saia do processo atual, né? Com impeachment, enfim. Mas se houverem algumas coisas ilegais, se essa perícia mostrar, aí a gente está preocupado, sim, de que a próxima eleição do Internacional seja feita por outra empresa, que não as 4 que fizeram a nossa eleição, e talvez isso volte a Procergs a fazer a eleição. Para o associado internacional que está nos vendo e ouvindo, REC, é interessante que saiba que a eleição do Internacional foi somente por aplicativo, né? Nós tínhamos eleição presencial e a eleição por internet, e essa nossa eleição, por causa da pandemia, nós não tivemos nenhum associado de forma presencial. Foi tudo por aplicativo. A eleição era para começar às 9 horas, começou às 10 horas. A gente pedia para votar, vinha uma empresa, mandava para outra, o Housing está querendo votar, manda um código. E o código não vinha, a empresa não mandava o código. Claro que isso tudo é pela internet que é feito, né? Não vinha, e quando vinha, tentava votar na chapa do doutor Aquino, não conseguia votar. Nós temos vários relatos, inclusive nós colocamos isso na nossa inicial, que está no Tribunal de Justiça. Se pedia para votar, e aí iria votar na chapa 5, automaticamente o voto era computado, né? Também tivemos alguns problemas de uma das chapas, que aqui, como corre em segredo de justiça, eu não gostaria de dizer qual chapa, o indivíduo ia votar na chapa e aparecia um santinho, né, de um membro da chapa, e aí direcionava o voto, claro que não dizia vote no fulano, mas apareceu o santinho, nós temos isso também, que está no processo, né, REC? Então, várias irregularidades se observou depois, em junho, julho do ano passado, que o cadeado da empresa que detinha os dados e fez a eleição, ele estava aberto, o cadeado, até às 14h42. Então, esse cadeado ele foi fechado, não se sabe por que cargas d'água, às 14h45.
Até às 14h42 entraram 600 e poucos votos. Quando fechado o cadeado, entraram 6.947 votos. A diferença da eleição foi 6.000 e quase 7.000 votos. Né? A nossa chapa que detinha candidato, a nossa chapa para o Conselho fez 3.800 e poucos votos. E tiveram chapas que não tinham nenhum candidato que fizeram 7, 8 mil votos. Tem muito se falado que é uma eleição que foi a maior eleição de um clube de futebol da América Latina, e a eleição numa terça-feira foram 29 mil votos. A maior eleição da história do Internacional tinha sido a eleição anterior, quando se falava em o campeão voltou, 21 mil votos, com eleições presenciais no Gigantinho, num sábado, né, Rec? Então, várias coisas assim nos chamaram a atenção, né? A gente não levanta a suspeita que houve fraude, porque somos todos colorados, mas a gente quer saber se essas empresas detinham alguma irregularidade, né? A gente não quer crer que isso foi intencional. Aí a gente entrando com essa liminar, a gente quer só ver a lisura e que para que uma próxima eleição o Internacional tenha mais cuidado com as suas coisas e com as eleições. Tem se falado muito, né, que nós entramos na justiça contra o Internacional de forma alguma. Nós entramos na justiça para deter a clareza e a lisura do processo e para a defesa do nosso amado Esporte Clube Internacional. Foi somente por isso, Rec.